Eu, na minha adolescência, escrevi livros inteiros da Bíblia à mão, transcrevendo à mão, né? Muitas vezes eu li em voz alta, muitas vezes transcrevia, porque eram formas de memorizar as Escrituras. Os caras viviam disso. Então eles passaram a ser chamados de intérpretes da lei, porque eles tinham o conhecimento do todo e a capacidade de conectar os textos e responder às perguntas. O texto diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ou seja, não era aquela curiosidade de ser beneficiado. Era só, vamos ver se o cara é bom mesmo. Então ele perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei, como você entende? A isso ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá, vai ter a vida eterna. Né? Algo que você percebe na mentalidade de debate que os judeus tinham, isso muito tempo do pensamento grego está sendo divulgado e fomentado, e Jesus faz isso muitas vezes, ele responde a pergunta com outra pergunta. O cara chega e diz: quero sua definição, o que é que eu preciso fazer? Jesus, na verdade, respondeu a pergunta com duas. Né? As duas basicamente são a mesma coisa, mas a gente pode desdobrar. 1, o que está escrito na lei? 2, como você entende? Porque não adianta discutir o que entende se nem sabe o que está escrito. Mas depois que sabe o que está escrito, e agora, o que é que você faz com o que está escrito? Esse é um segundo aspecto. Né? Então, por exemplo, não adianta apenas saber o que está escrito e botar a peça no lugar errado do quebra-cabeça. Não vai fazer sentido no final. Então, quando na tentação do deserto, Satanás diz para Jesus: por que é que o senhor não pula do pináculo do templo que está escrito? E aí vai estar uma porção do Salmo 91 que fala da proteção de Deus por meio dos anjos. Jesus responde: também está escrito. E esse também está escrito nos ensina o quê? Quem explica a Bíblia é a própria Bíblia. E Jesus não está negando que o que o diabo falou está na Escritura, mas ele está dizendo alto lá: a aplicação que você está fazendo disso não condiz com o restante das Escrituras. O Salmo 119, 160 diz: a soma das tuas palavras é a verdade. É o todo das Escrituras que nos permite. Então tem que saber o que está escrito. Aí depois vem: como entende? Né? E interessante que ao olhar para as Escrituras, você vai ver essas duas coisas sendo valorizadas. Atos 17:11 fala dos crentes de Bereia, falamos disso no mês passado, que eram mais nobres que os de Tessalônica, porque examinar a Escritura. Vamos ver se está lá, vamos ver se está lá. Mas além de saber o que está escrito, como é que se aplica? Atos 8 nos mostra lá no verso 30, que Filipe, quando sai daquele avivamento de Samaria, dirigido pelo Espírito Santo, para encontrar aquele etíope que está voltando, né, de Jerusalém, onde tinha ido adorar a Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo fala para Filipe: ajunta-te à carruagem. E o Filipe só consegue o trote da carruagem que estava em forma, tá, gente? Isso também merece a nossa atenção aqui. E está lá, trotando do lado, e está ouvindo, porque eles liam as Escrituras em voz alta. Eu sempre digo às pessoas, no seu momento, no quarto, não precisa ser a voz tão alta, mas que você consiga se ouvir é uma ótima experiência. Né? E ele percebe que o cara está lendo, ele sabe o que está lendo, e correndo do lado ele pergunta: você entende o que lê? Tem gente que fala: pastor, eu leio, mas não entendo. Eu digo: mas não vai entender se não ler. Então tem que ir insistindo, aumentando quebra-cabeça. Né? Mas depois vem a questão da compreensão. Quando nós somos mais novos, a gente precisa de instrução de outros. À medida que amadurecemos, a Bíblia diz: espera que a gente se torne mestre. Ou seja, agora nós vamos instruir como fomos instruídos. Porque isso também é parte dessa dinâmica. E a gente vai ter que considerar o todo. Né? Nós vamos ter que entender essa perspectiva de um olhar mais abrangente e completo. E para isso é necessário que tenha conhecimento. Depois a gente começa ajustes, calibragens. Atos 18, 26, fala de Apolo, que aparece pregando com poder, dando testemunho, provas, né, por meio das Escrituras, de que Jesus é o Cristo. Mas a Bíblia diz que ele só conhecia até o batismo de João. Ou seja, o cara precisa dar uma calibrada. E Priscila e Áquila vão lá e lhe instruem com mais precisão no caminho do Senhor.